é quando você está diante de um pensamento bom e um pensamento ruim. Deus coloca no seu coração o interesse de obedecer e fazer aquilo que é bom. O Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida e te capacita para fazer aquilo que é bom. Mas você, por causa da natureza humana, né, você pode tender a obedecer o Espírito Santo de Deus ou obedecer a carne, fazer aquilo que é ruim, né? E muitas das vezes o homem resolve fazer aquilo que é ruim, né? Aí que acontece o que está aqui. Deus fala no livro de Deuteronômio que, através de Moisés, né, a bênção virá sobre a sua vida, você será abençoado, será cheio da graça de Deus, se você obedecer os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje lhe ordeno. Se você for obediente, né, não por esforço próprio, mas porque Deus colocou no seu coração a obediência, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Essa aí, então, é a questão da livre escolha, do livre-arbítrio que Deus concedeu a cada um de nós. Então, nós vemos aí que a obediência, ela depende exclusivamente da graça de Deus. Nós só estamos aqui nesta noite porque nós temos a graça de Deus na nossa vida. Nessa manhã, né? Porque nós temos a graça de Deus na nossa vida. Por quê? Porque estar aqui para aprender sobre as coisas de Deus, apesar de ter sido uma escolha minha e sua, antes de nós optarmos por estar aqui nesta manhã, Deus colocou isso no nosso coração, esse interesse. E nós fomos obedientes a esse chamado de Deus, a essa obra que Deus fez na nossa vida e no nosso coração. E nós estamos aqui aprendendo sobre isso. Então, para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, nós somos obedientes porque nós somos dependentes e totalmente cheios da graça de Deus. Nós temos a graça de Deus na nossa vida. A obediência não depende de nós, mas sim da graça de Deus que está na nossa vida. Mas o homem pode optar por resistir ou não à graça de Deus, como eu já disse. Essa era uma preocupação do escritor dos livros de Hebreus. Vejam lá, capítulo 12, versículo 15 de Hebreus. O escritor do livro dos Hebreus, ele é muito enfático aqui. Mas a situação em que o escritor do livro dos Hebreus escreveu esses versos, ela é interessante. Se não, uma situação bem complicada. Porque o escritor do livro dos Hebreus escreveu essa carta aqui aos crentes que estavam dispersos, aos irmãos que estavam sendo perseguidos por um imperador que era cruel, por um imperador que jogava homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, inclusive recém-nascidas, à cova dos leões. Eram homens que estavam sendo perseguidos por um imperador que empalava as pessoas numa estaca, pendurava nas cidades e incendiava essas pessoas para iluminar as cidades. Um tipo do anticristo que perseguia os cristãos. O escritor de Hebreus escreveu a essas pessoas que não se reuniam em igrejas como nós estamos reunidos nessa manhã, mas se reuniam escondidos, muitas das vezes em cavernas, para poder estar adorando a Deus. E olha, a dificuldade que nós temos para estar reunidos numa igreja. As pessoas, por causa do frio de hoje, né? Muitos não estão aqui, muitos não aparecem, muitos não vêm, né? Por causa do frio. Mas naquela época, os escritores dos Hebreus, eles não mediam esforços para estar buscando a Deus, para estar orando, para estar aprendendo a palavra, para estar louvando e adorando a Deus. Eles, mesmo sendo perseguidos, porque eles sabiam que onde eles estavam
poderia os soldados chegarem e prender todo mundo e levar para a cadeia para que sejam mortos e sacrificados, né? Mesmo assim eles iam. Eles sabiam que poderia ser o último dia de adoração, o último dia que eles poderiam estar cultuando a Deus, o último dia de oração, mas eles iam. Mesmo sabendo que suas vidas corriam perigo, eles iam. Mas os escritores dos Hebreus tinham preocupação e se preocupavam aqui com aqueles que, em vez de ir, ficavam com dúvida. Será que eu vou? E se eu for? E os soldados forem prender todos nós e nos levar para sermos jogados para os leões? Será que eu devo continuar nessa religião, ou seja, continuar adorando a Jesus? As pessoas pensavam assim, porque eles estavam correndo risco de vida, irmãos. E hoje, para vir para a igreja, as pessoas ficam em casa, não sentem desejo de estar na casa de Deus. O escritor dos Hebreus se preocupava com essas pessoas que estavam querendo voltar atrás. Ele estava preocupado com essas pessoas que queriam regredir na fé, voltar à vida velha de antigamente. E ele escreve o seguinte, olha o que ele diz aqui: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e por ela muitos se contaminem. Por que ele fala aqui da raiz da amargura? Porque, diga para mim uma coisa, quem que não ficaria revoltado com o imperador que manda matar crianças inocentes e velhos já de idade, pessoas já de idade? Quem que não ficaria? Já tem muita gente revoltada hoje em dia, né? Ainda mais com um homem desse. Os crentes poderiam ficar, mas não é possível que nós temos um líder dessa forma, um imperador dessa forma. Eles poderiam pensar isso, né? E isso poderia provocar neles ressentimento e a raiz de amargura se instalar, né? E fazer com que eles se revoltem. Por isso o escritor fala assim: vocês não têm motivo para ficarem ressentidos. Vocês não têm motivos aí para ficar aí amargurados por conta do que está acontecendo, por conta da perseguição. Vocês não têm motivo nenhum para provocar aí esse impedimento para a graça de Deus, porque se vocês deixarem o ressentimento, o ódio, a amargura nos vossos corações, vocês estarão se privando da graça de Deus. Olha aí o interessante, a importância do perdão, do crente ser um crente que perdoa as pessoas. E olha que o perdão era para um homem como Nero, né? Veja aí o perigo que tem de você ficar ressentido por alguma coisa. Porque o ressentimento, ele traz o quê? A amargura. E a amargura vai nos privar do que? Da graça de Deus. E hoje em dia as pessoas se ressentem por pouca coisa, por bobagem, porque não sei quem falou não sei o que contra ele e já fica ressentido, já fica triste, amargurado, não perdoa. Eu falava essa semana com um moço com quem nós conversávamos, né, da necessidade do perdão. Falava para ele o seguinte: olha, quantas coisas você não fez de errado? Né? Você já parou para pensar em tudo que você fez de errado, mas Deus foi misericordioso para com você e te perdoou todos os seus pecados? Você já parou para pensar nisso? Imagina, você começa a pensar naquilo, tudo que você fez, e Deus perdoou tudo. E agora o que custa você perdoar essa outra pessoa pelo que ela fez para você, pelo que ela está falando de você? Da mesma forma como Deus perdoou a cada um de nós por aquilo que nós fizemos, nós temos a responsabilidade, isso é responsabilidade, tá? De perdoar aqueles que nos ofendem. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus deixou aquele modelo, tá? Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Nós precisamos aprender a
Deus fez. Porque quando nós perdoamos as pessoas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos deixando o amor de Deus fluir através de nós em favor de outros. E por bobeiras as pessoas se entristecem, a raiz de amargura se instala, as pessoas não perdoam. E o pior de tudo está nisso. Quando a pessoa não perdoa alguém, você pensa que ela está fazendo mal para outra pessoa? Não está, não. Ela está fazendo mal para si própria. Porque a ciência já provou. A falta de perdão pode provocar terríveis problemas de saúde. Por isso que tem muito crente doente. Porque não aprendeu a perdoar. Porque não deixou o amor de Deus fluir através de nós. Porque imagine você, uma pessoa que deixa o amor de Deus fluir através dele, né? E o amor de Deus se espalhar para as outras pessoas através dele. Imagina essa pessoa cheia do amor de Deus, como que ela vai ser uma pessoa doente? Né? Só por causas naturais e não por causa de falta de perdão. Causas naturais porque nós somos seres humanos que somos tendentes a isso realmente, né? Mas por falta de perdão, não. A falta de perdão traz aí muitas outras doenças que muitas das vezes nós não imaginamos. Nós não imaginamos. E as pessoas aí vivem vidas sem perdoar uns aos outros. Vamos ver também, nesse caso aqui, já vimos que a obediência depende da graça de Deus. Vamos ver também que Deus opera em nós pela sua graça, como eu já disse no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. Tá? Então, quando nós nos enchemos da graça de Deus e recebemos a graça de Deus, é Deus operando em nossa vida, é Deus fazendo esta obra maravilhosa na nossa vida, porque a obra da salvação é uma obra constante que Deus está sempre realizando na vida de cada um de nós. E agora nós vamos ver sobre a graça e sobre a questão do livre-arbítrio, que seja o livre-arbítrio também é chamado de livre escolha. Tá? O livro de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, Deus diz o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós vemos aqui que Deus apareceu para Salomão e trouxe aqui essa palavra para Salomão transmitir ao povo. E Deus, nós vemos aqui que sempre existe uma condição: se eu fechar o céu, tá? Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se afastar dos seus maus caminhos, tá? Se indica condição. Deus sempre deixa uma condição para nós. Essa condição indica o que? Uma livre escolha. Tá? A pessoa pode escolher entre uma coisa e outra. A pessoa pode se afastar dos seus maus caminhos ou não se afastar, continuar nos maus caminhos. A pessoa pode se humilhar diante de Deus ou continuar se exaltando, soberbo. Tá? Então, é uma escolha que nós temos, né, diante de Deus sempre na nossa vida. Se nós nos voltarmos a Deus e nós sermos obedientes a Deus conforme aquilo que Ele colocou no nosso coração, tá? Nós teremos a graça de Deus na nossa vida e nós herdaremos a vida eterna. Mas se
nós nos privarmos da graça de Deus, como diz o escritor do livro dos Hebreus, tá? Não obedecendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, então aí a raiz de amargura pode encher os nossos corações, porque isso vai ser assim mesmo, tá? Quando não existe graça de Deus, existe ressentimento. Quando não existe graça de Deus, existe ódio. Quando não existe graça de Deus, existe amargura, tristeza, tá? Então, sempre nós vamos ter o direito da livre escolha, o direito do livre-arbítrio. E a condição é que nós nos humilhemos diante de Deus e que nos afastemos dos maus caminhos. Tá? Nessa condição, nós poderemos ter uma vida abençoada diante de Deus. Amém?